Olá, irmãos, uma boa noite, uma alegria em poder retornar aos lares que compõem a membresia da PIB Freguesia para este contato em meio da semana, para esses momentos de oração e de estudo da Palavra de Deus. Antes da oração nesta noite, o estudo, quero lembrar aos irmãos as atividades de nossa igreja. Estamos com o culto presencial. Você pode se inscrever pelo WhatsApp, pelo telefone, ligando diretamente com a secretaria da igreja. Pode e deve trazer visitantes para o culto presencial nos domingos pela manhã. Temos os cânticos, louvores, a mensagem, enfim, o culto mais ou menos como tínhamos lá no passado, antes dessa pandemia. O culto à noite, às 18h30, continua sendo online. Você acessa o nosso canal e assiste. Eu insisto com os irmãos no sentido de divulgar para os seus amigos, para os seus parentes, o nosso endereço no YouTube e também essa informação sobre o culto presencial. Divulgue para que possamos alcançar um número maior de pessoas com a mensagem do Evangelho. Esta, irmãos, é uma oportunidade muito feliz de podermos adentrar os lares daquelas pessoas que acessam o nosso canal e colocar a mensagem do Evangelho. Talvez você não tivesse a oportunidade de trazer até o templo para assistir o culto na sua igreja, um amigo de trabalho, um parente, um primo, um conhecido, porque mora distante ou porque tivesse resistência em entrar no templo evangélico. Mas com o recurso da mídia, você pode convidá-lo, pode mandar para ele, você pode gravar e mandar pelo WhatsApp para ele os cultos que estão acontecendo. Também quero anunciar para os irmãos que já reiniciou nesta semana passada, ontem, desculpe, no dia de ontem, não a semana passada, mas no dia de ontem, o culto dos guerreiros. Irmãos que se reúnem para a oração e se empenham em colocar na presença do Senhor aquelas situações críticas, aqueles pedidos de oração angustiosos e também na libertação de vidas que estejam dominadas por espíritos malignos. Então, na terça-feira, toda terça-feira, a partir das 21 horas até as 22 horas, uma hora só de culto, de 21 a 22 horas. Venham aqui no templo, é presencial, e os irmãos estão tendo todo o cuidado de segurança para aquele momento. Mas venham, você que gostava do culto dos guerreiros, venham. Também as Débras, toda quarta-feira, às 16 horas, elas estão se reunindo presencialmente aqui no templo. Você também, irmã, que frequentava as Débras, poderão vir para estarem orando por seus filhos, enfim, trazendo seus pedidos de oração. Divulguem também para outras irmãs, mesmo de outras igrejas, que estejam aflitas e angustiadas e que queiram estar conosco, que morem aqui por perto do nosso templo e queiram ter esse momento presencial de oração, de comunhão com o Senhor. Toda quarta-feira, às 16 horas. Outras informações vocês poderão obter através da secretaria da igreja. Quero também lembrar aos irmãos a conta de nossa igreja para as suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas. A propósito, o pastor Miguel Zuger ligou ontem para agradecer as ofertas que têm sido enviadas. Nós enviamos na semana passada valor para o sustento do trabalho dele lá
no Oriente Médio, e ele ligou agradecendo e está orando pela nossa igreja, está saudoso de nossa igreja, nós também dele. Oremos agora, irmãos, colocando diante do Senhor os pedidos que têm chegado até você, pedidos alguns de angústia, de desespero por pessoas que estão enfermas, parentes, conhecidos, pessoas enlutadas. Continue orando em favor da irmã Fernanda, que perdeu no espaço de 2 meses 2 irmãs de sangue. Oremos pelo pastor Marcos para que possa ser o apoio da irmã Fernanda. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de te servirmos e o privilégio, Senhor, de podermos adentrar ao teu trono da graça e buscar de ti, Senhor, consolo, conforto e seguridade, Senhor Deus, para a nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, porque a nossa igreja, apesar de toda a angústia e situação desesperadora pela qual está passando a nossa cidade, nós estamos seguindo em frente, temos poucos casos, ó Pai, de óbitos a registrar, de pessoas que partiram por causa do Covid em nossa igreja. Mas nós te louvamos, ó Pai, por podermos já estar voltando às nossas atividades eclesiásticas e o privilégio, ó Pai, que temos de te servir. Te louvamos também pelo anseio, pela ansiedade no coração dos irmãos que querem voltar a estar conosco, querem voltar a ter comunhão presencial. Nós te louvamos. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa a nossa pátria para que possamos ter dias melhores no futuro próximo. Também, Senhor, conduza-nos nas eleições que estarão acontecendo em poucos dias, para que o teu povo possa estar escolhendo com sabedoria aqueles que estarão administrando a nossa cidade. Pai querido, louvamos o teu nome. Continue falando aos nossos corações. Dirija-nos no estudo desta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como prometi, estaremos voltando ao estudo do Espírito Santo. Retorno à doutrina do Espírito Santo após ter estudado sobre a salvação. Eu fiz a propósito, porque é o Espírito Santo que executa a obra de convencimento no coração do homem e começa o processo regenerativo na alma humana. Nós já tínhamos falado sobre o Espírito Santo, mas voltei com um foco um pouco diferenciado neste capítulo para então seguir em frente, falando na próxima quarta-feira sobre a igreja, a sua origem e atribuições. Volto, portanto, ao assunto do Espírito Santo para conhecermos um pouco mais sobre ele, visto ser esta, irmãos, uma das doutrinas que, infelizmente, esteja sendo negligenciada por muitos crentes. Apesar de falarmos fartamente em nossas igrejas sobre o Espírito Santo, fala-se muito sobre ele, mas dele os crentes estão conhecendo pouco. Muitos crentes pensam no Espírito Santo apenas como o poder para conseguir bênçãos ou realizar sinais e prodígios, algo que possa ser adquirido pelo crente para as suas conquistas e vitórias. Alguns imaginam o Espírito Santo como uma energia espiritual, da qual possamos, como crentes, nos apossar para termos mais poder. Muitos até, mais esclarecidos, se referem ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade Divina, sem contudo, se dar conta que o Espírito Santo é Deus, Deus conosco, não entre nós, mas em nós.
Quero ler o texto de João 14, 1, versículo 1, início do versículo 1, depois dos versículos 16 ao 20. Não permitais que o vosso coração se entristeça. Credes em Deus, crede em mim. O Pai vos dará o Paráclito, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito que o mundo não vê, não conhece, não pode receber, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu viverei em vocês, da mesma maneira que vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Atos 1, 6 a 9 e 2, 1 a 8. Então, os que haviam reunido consultavam ao Senhor acerca do tempo em que ele restauraria o reino de Israel. E Jesus lhe respondeu: não vos compete saber as épocas, as datas que o Pai estabeleceu por sua autoridade, mas recebereis o poder quando o Espírito Santo vir sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samária e até os confins da terra. Tendo dito isto, Jesus começou a ser elevado às alturas enquanto extasiado. Os discípulos o contemplavam elevar-se até que por entre as nuvens sumiu da vista deles. E ao completar-se o dia do Pentecostes, estando eles reunidos no mesmo lugar, de repente, ouviu-se vindo do céu um barulho como o som de um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde os discípulos estavam reunidos. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, pousadas sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam em Jerusalém naquele dia judeus tementes a Deus, vindo de várias partes do mundo. Ao ouvirem aquele som, ajuntou-se uma multidão e as pessoas maravilhavam-se, pois os ouviam falar em suas próprias línguas idiomáticas e, perplexos, comentavam: não são estes homens galileus? Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Jesus foi crucificado na Páscoa, ressuscitou na comemoração das primícias, no domingo após a sua morte, foi visto por 3 vezes pelos discípulos, sempre aos domingos, ao longo de 40 dias, e voltou aos céus à vista dos discípulos e cerca de 120 pessoas, os primeiros cristãos, reunidos no Monte das Oliveiras, de frente a Jerusalém. E 50 dias após a Páscoa, cumpre-se a promessa de Jesus e os discípulos recebem o Paráclito, aquele que advoga a causa dos crentes, o Consolador, aquele que consola os nossos corações, o Espírito Santo, Deus, que veio para estar em nós. No 50º dia após a Páscoa, também no domingo, os discípulos e cerca de 500 pessoas estavam reunidos quando um som como de um vento forte, impetuoso, foi ouvido por
todas as pessoas que estavam em Jerusalém. Eles lá estavam para a festa do Pentecostes. E as pessoas curiosas seguiram o som do vento até o entorno dos discípulos, e extasiadas, ouviram a mensagem do Evangelho da Graça ser anunciada pela primeira vez pelos discípulos, que falavam nos idiomas dos povos, das nações reunidas em Jerusalém naquele dia. Naquele dia, a Igreja de Cristo em formação, ainda sem compreender bem a sua missão, unida e esperançosas quanto à volta do Senhor, foi oficialmente inaugurada e batizada pelo Espírito Santo, iniciando a sua missão de evangelizar o mundo. A partir daquele dia, o Espírito Santo passa a ter presença contínua, ao invés de eventual e esporádica, como no Antigo Testamento. A partir daquele dia, o Espírito Santo veio para habitar toda a igreja, não em indivíduos especialmente escolhidos, como no Antigo Testamento, mas em cada indivíduo, em cada alma que crê, em cada membro da igreja de Cristo. Porque entendo que os membros da igreja de Cristo são aqueles que creem. A presença e a atuação do Espírito Santo dentro do crente. Texto que vocês podem conferir, do domínio de todos, João 14, 17. Então, a presença do Espírito Santo dentro do crente, e não apenas no seu exterior, torna o crente mais corajoso, audaz, poderoso para a vitória da igreja cristã. Pedro, naquele dia, não teve receio em confrontar a multidão que se aglomerou no entorno dele e falou contra a sua iniquidade, contra a iniquidade da multidão. Ele não temeu a mesma multidão que 50 dias passados havia com referência a Jesus dito: crucifica-o e solte a Barrabás. É a presença do Espírito Santo, irmãos, na vida da igreja, que a torna vitoriosa e audaz. É o Espírito Santo que dá ao crente, o membro da igreja, poder e garante-lhe a vitória. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Deus Criador, o Deus que sustém e sustenta todas as coisas que existem e conhecemos, e todas as coisas que existem e ainda desconhecemos. Esse é o Espírito Santo. As Escrituras Sagradas chamam o Espírito Santo, as Escrituras Sagradas expressamente chamam o Espírito Santo de Deus, indicando-lhe atributos só atribuídos a Deus, e reconhecendo como do Espírito obras só possíveis a Deus. É bom que se esclareça em destaque que o Espírito Santo não é apenas uma influência ou uma parte de Deus. O Espírito Santo é Deus, como já expliquei na lição sobre o Espírito Santo, quando tratamos da Trindade. A palavra Espírito, no que se refere a Deus, deve ser interpretada com cuidado. Em relação a Deus, a palavra Espírito ganha um sentido diferenciado, porque ele é o Espírito eterno. Hebreus 9,14. É pessoal, um Espírito que se comunica com o homem, sua criatura, de forma pessoal, com a sua própria personalidade. O Espírito Santo, como Jesus, tem existência própria, sem desassociar-se da divindade. Sendo a terceira pessoa da Trindade, ele possui
a mesma essência divina que é eterna, santa e indivisível. O Espírito Santo é Deus, o Criador, o Espírito Santo é Jesus, o Salvador, o Espírito Santo é o Espírito Santo, Deus conosco, o Consolador. O Espírito Santo não se originou em nada, em ninguém, nem mesmo em Deus, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o Eterno. Foi o Espírito Santo que deu vida à criação, Gênesis 1, 2. Foi o Espírito Santo que levantou Jesus com vida depois de morto na cruz, ao terceiro dia após sepultado. É o Espírito Santo que transforma os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. Confiram lá, João 3, versículos 3 e 8. E é o Espírito Santo que mantém a igreja de Cristo atuante através dos séculos e a manterá até a volta de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas uma das principais atividades do Espírito Santo nessa dispensação é trabalhar na alma dos pecadores a fim de convencer-lhes de seus pecados e da perdição eterna. E isto ele faz através da igreja de Cristo, que somos nós, eu e você, sem contudo forçar o pecador na decisão. Como disse na lição passada, a iniciativa de perdoar e salvar o pecador é de Deus, através do Espírito Santo. Mas a decisão é pessoal. A decisão é do homem. Quando alguém ouve com atenção a voz do Espírito de Deus, se convence da verdade, se arrepende dos pecados, resolve mudar o rumo da sua vida, faz a conversão e se une à igreja de Cristo para o servir, ele torna-se um salvo e passa a ser regenerado pelo Espírito de Deus para a vida eterna. Vimos isso com detalhes na quarta-feira passada. Como dito na lição passada, relacionada à salvação, a conversão de uma pessoa promove mudanças de comportamento. Como já expliquei, dá meia volta, voltando as costas para o pecado e a face para Deus, iniciando uma nova vida, agora sob a direção e orientação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Quando o homem pecador nasce de novo, isto é, nasce espiritualmente para viver uma nova vida em Cristo, ele se torna o centro das operações do Espírito Divino, que produz benefícios, tanto para o crente, para ele, o crente, como para a igreja de Cristo, da qual ele, como crente, passa a ser membro. E o Espírito Santo passa a confirmar-lhe a salvação recebida, dando ao crente a certeza de que realmente está salvo. Leio Romanos 8,16. Romanos 8,16. O próprio Espírito, diz o texto de Paulo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Meu irmão, minha irmã, jovens e adolescentes queridos, é o Espírito Santo que conduz o crente à vitória sobre o pecado. Portanto, não perca a tua comunhão com Ele. Só na comunhão com Ele
você encontrará força e poder contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Queridos, a responsabilidade de manter comunhão com o Espírito Santo é nossa, minha e tua. Deus quer nos tornar capazes de rejeitar o pecado. Ele quer nos dar forças para vencermos o pecado. Mas para isso, precisamos viver no domínio do Espírito Santo, pois só Ele nos torna aptos para dominarmos a concupiscência da carne. Leio ainda Romanos 4, 8, 4 e Gálatas 5, 16. Romanos 8, 4 e Gálatas 5, 16. Romanos 8, 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que acabei de dizer, né? Estou mostrando agora o texto. Ainda Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis segundo a lei. Deus abençoe a sua palavra lida, queridos, aos nossos corações. Cumpra-se isso aí na sua vida. A Bíblia exorta o crente a procurar ser cheio do Espírito Santo. Aquele que já tem o Espírito Santo, que já o conhece, porque habita nele, deve ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 18 fala sobre essa recomendação. Deixa-me ler lá também. 5, 18, Efésios. E não vos embriagueis, Paulo escrevendo aos crentes da igreja em Éfeso, não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É o ponto que recomendo para os irmãos. Mas, meus queridos, como crente, mantém-se transbordante do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque já disse há poucos instantes, que o crente é salvo, ele tem o Espírito Santo, não é? Agora, nem todo crente que tem o Espírito Santo é cheio, está transbordante do Espírito. Por isso a recomendação bíblica, enchei-vos do Espírito. Mas como o crente mantém-se cheio, né? Porque se eu quero estar cheio, eu preciso manter-me cheio, né? Como o crente mantém-se cheio, transbordante do Espírito de Deus? Não entristecendo Deus com um comportamento humano, carnal e pecaminoso. Você pode conferir? Efésios 4, 30 e 31, leia lá. E eu cito agora para a lembrança. Não entristeçais o Espírito de Deus, é o que está escrito lá. Através do qual foste salvo, foste selado, foste marcado. Não entristeçais o Espírito de Deus com contenda, glutonaria, gritaria, cólera, amargura, blasfêmia, mentira.
pensamentos e atividades maldosas, intrigas e outras maldades comuns em nosso meio. E quando eu digo meio cristão. Essas coisas, meus amados, aborrecem, entristecem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O dever do crente que deseja ser cheio do Espírito Santo é o de desocupar o coração de toda maldade e permitir espaço em sua alma para que o Espírito de Deus possa agir e transbordar por sua vida, abençoando outras vidas. Também nós nos mantemos cheios do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo, não obedecendo à vontade do eu, do ego, à vontade da própria carne, mas à voz do Espírito de Deus. Quando alguém que tem o Espírito Santo faz a vontade da própria carne, do ego, e deixa de ouvir a voz do Espírito de Deus, passa a ouvir a própria razão e peca. E ele está restringindo, assim, o Espírito Santo em sua vida a um espaço limitado. E fica raso do Espírito de Deus e não cheio do Espírito Santo. Devo lembrar aos irmãos que o que entristece o Espírito Santo são os pecados cometidos, praticados, realizados. É natural ser tentado. É natural que as tentações venham sobre o crente. O que não é natural, o que não é normal na vida do crente, é ele não resistir à tentação e ceder espaço ao pecado, porque ele tem o poder, sim, o crente tem o poder, ele pode resistir, ele pode dizer não, ele pode resistir à tentação satânica e vencer, Jesus encarnou e, como homem, viveu a nossa semelhança, viveu como vive o ser humano. Ele nasceu como ser humano, para mostrar que é possível, sim, vencer Satanás, não ceder à tentação e ser vitorioso sobre o pecado. Como já tive ocasião de ensinar, apenas repito para vossa lembrança, o Espírito Santo não regenera alguém, não santifica uma pessoa, se ela não quiser, não permitir. Ele não regenera, não santifica, se a pessoa não o permitir, se a pessoa não quiser. A santificação só acontece se aquele que crê cooperar, dando ao Espírito Santo espaço na alma, liberdade de ação, para fazer, o Espírito Santo fazer o que entender ser melhor à sua vida. Não se conclua daí que precisamos chegar a algum grau de perfeição para o Espírito Santo começar a agir em nós e sermos escolhidos dele. Não é assim. O trabalho do Espírito Santo, tenho ensinado, é aperfeiçoar-nos a partir do perdão, visto que em nossa carne não habita bem algum. A questão que proponho para nós é que devamos nos entregar completa e inteiramente ao Espírito Santo para que ele faça a obra em nós, enquanto nós cuidamos de vencer as tentações com o poder que ele nos outorga. Amados, o Espírito Santo quer nos encher e fazer transbordar de autoridade e poderes espirituais para nos tornar capazes de rejeitar o pecado e vencer as tentações. Viva nos domínios do Espírito de Deus, sob o domínio do Espírito Santo,
e estareis aptos para dominar as concupiscências da carne e o mundo. Leio ainda Gálatas 5,16 novamente. 5,16. Digo, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade concupiscente da carne. Paro por aqui, quis apenas trazer à lembrança dos irmãos essa palavra sobre o Espírito Santo, reforçando o nosso estudo feito há dias atrás, para introduzir na próxima semana o estudo sobre a igreja, sua natureza e missão. A igreja, sua natureza e missão. Fico por aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, parentes, conhecidos e deixar o seu like. Isso é uma forma de espalhar, né? De espalhar essa mensagem que espero esteja abençoando a sua vida. E na medida em que conseguirmos um grande número de amigos nos ouvindo e assistindo, nós teremos a oportunidade de alcançar muito mais pessoas, algumas que completamente desconhecemos, porque o próprio sistema da mídia vai se encarregar disso. Mas precisamos alcançar um certo número de ouvintes, e eu espero que cheguemos lá. Oremos ao Senhor, encerrando o culto desta noite, o culto de estudo desta noite, e espero que o restante da semana seja de grande bênção para vocês. E espero você que ainda não veio ao culto presencial, faça a sua inscrição, esteja domingo conosco. Do domingo passado eu fiquei muito feliz, tínhamos um grande grupo de irmãos, inclusive na galeria. Muito bom. Venha estar conosco, venha matar saudade, matar a nossa saudade, revendo-nos e abençoando-nos mutuamente. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio desta reunião, o encontro com o teu povo no meio dessa semana. Continue, Senhor, derramando suas bênçãos sobre eles, abençoando aqueles, ó Pai, que estão aflitos na procura de trabalho, que eles alcancem nessa semana esta bênção. Irmãos que estão apreensivos financeiramente, continue, Senhor, cuidando desses queridos, mantendo, Senhor Deus, esses queridos, alimentando-os, aquecendo-os, abençoando-os materialmente, fisicamente, mas que eles possam estar espiritualmente seguros da tua providência, da tua provisão. Abençoa-nos como igreja para estarmos como instrumento teu ao alcance deles. Guarde-nos, ó Pai, no restante desta semana. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Oi pessoal, hoje no nosso Panorama Bíblico nós vamos falar da segunda carta aos Tessalonicenses, né? Paulo, quando escreveu essa carta para a igreja de Tessalônica, ela foi um complemento à primeira, né? E ela tinha, assim, basicamente 3 objetivos. Primeiro, fortalecer a fé dos irmãos, né? Porque em meio assim, a forte perseguição, muitos estavam, né, morrendo por pregar o evangelho, e a igreja precisava ser fortalecida e encorajada na fé. A ociosidade e a preguiça de alguns irmãos, de alguns crentes que se aproveitavam de outros, da generosidade de outros irmãos, e a compreensão errada sobre os ensinos relacionados à volta de Jesus, que foi o assunto da primeira carta, e Paulo novamente falou desse assunto, né? Pois muitos estavam quase marcando a data da volta de Jesus, né? E ficavam ali esperando. E Paulo exortava, né, que a volta de Jesus, sim, era uma realidade e devia ser esperada, porém com vigilância e o cumprimento da missão que Jesus havia deixado, né? Então, que Deus abençoe a sua leitura.